Entendido. Então, nós vamos ter uma palavra de oração para iniciarmos o nosso momento de oração, de estudo bíblico. Deixa eu ver aqui. Nosso querido e bondoso Deus, queremos te chegar na tua presença nesta hora e pedir que teu Santo Espírito possa estar falando ao nosso coração, usando-nos como instrumentos teus para ler a tua palavra e também trazer, ó Pai, aqui o esclarecimento, a explicação da mesma. Dá-nos a tua orientação e a tua direção e abre nossa mente e nosso coração para acolher a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, eu pedi para vocês, né, lerem em casa o capítulo 8 de 2 Coríntios. Eu não sei se vocês estão pensando, né, mas eu estou tentando, pelo menos de vez em quando, pegar um texto aqui que a gente estava dentro da nossa leitura diária, né? O livro de 2 Coríntios. Eu não sei como está a leitura de vocês. Esses dias eu recebi o manual aí que a dona Silvia manda, né? E já está lá na frente, né? Vocês estão aonde? Alguns já terminaram Coríntios, já terminaram Gálatas, Efésios. Eu acho que já está lá nos Filipenses. Eu não sei, vocês estão seguindo o cronograma? Alguém está atrasado também? Porque tem algumas pessoas que estão um pouco atrasadas. Eu estou um pouco atrasado. É. Então, mas aí eu falei assim, vou pegar um pouco agora de Corinto, né, para a gente também ter nós estudamos um pouco no início da primeira carta, a segunda, então estamos agora na segunda, e hoje eu vou estar falando sobre um tema que nem sempre a gente gosta de falar, né, e nem sempre as igrejas também gostam de estar falando ou gostam de ouvir. Mas eu acho muito interessante essa maneira como Paulo trabalha, né? O apóstolo Paulo trabalha a contribuição, usando de exemplos de uma igreja pequena, pobre, mas que foi um verdadeiro exemplo de fidelidade, de generosidade, de liberalidade na forma de contribuir. Eu vou ler o texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 5, e depois 9. Ai, deixa eu olhar aqui. Eu tenho aqui para não ler muito. 8 de 1 a 5 e 9 de 6 a 8. Então, vamos lá. Eu vou ler na minha Bíblia, porque senão as fotos aqui de vocês me atrapalham, eu não lembro, eu não vejo o final das frases, aí fica ruim. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, e com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. Eles insistiram nisso e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Agora o capítulo 9, os versículos 6 a 8. Capítulo 9, 6 a 8. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Bom, a gente sempre, no mês de agosto, quando a gente estava em Uberlândia, a gente começou a trabalhar a questão da fé e compromisso. E aqui também, em Ferraz, a gente trabalhou durante alguns anos, no mês de agosto, sobre fé e compromisso. E várias pessoas vieram também de outras paróquias para falar sobre essa importância da contribuição na vida da comunidade. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre uma comunidade pobre, que era a comunidade da Macedônia, eram os irmãos de lá. Eram pessoas muito pobres, mas que deram um verdadeiro exemplo de fé e compromisso. E diante dos seus sofrimentos, que a igreja da Judéia, que era a igreja mãe, né, onde lá em Jerusalém, onde começou também o cristianismo, elas estavam passando por muitas dificuldades, por muitas situações difíceis, de fome, de miséria. E a igreja da Macedônia eram igrejas também que vinham dos povos gentios, e eles também passavam por muitas perseguições, também por muitos sofrimentos, mas quando souberam das dificuldades dos seus irmãos, né? Agora eles que eram gentios, agora aqui da Macedônia, e lá na Judéia são os judeus, né? Que tinham virado cristãos. Então essa comunidade, mesmo sendo pobre, elas pediram, né, para poder também contribuir, para poder também ajudar. Veja só, não foi pedido para elas que contribuíssem, mas essa comunidade soube que essa outra igreja estava necessitando, estava passando por dificuldades. Então, eles foram, diante dessa situação, eles também pediram para ajudar esses irmãos. E não só eles ajudaram conforme as posses deles, mas deu muito mais além das suas posses, né? Deu além daquilo que eles realmente podiam. E aí eu coloco aqui, né, sobre essa questão da contribuição, um título onde eu falo que dar é graça. Dar é graça. Aqui o Paulo começa assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, a disposição de dar e dar de forma liberal, dar de forma generosa. Então, isto é graça divina, é dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que opera no nosso coração, no coração humano, que faz com que essa pessoa consiga ser generosa, ser bondosa e oferecer, se compadecer e ajudar as outras pessoas. Dar está intimamente ligado com o estado espiritual, de vida espiritual. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que contribui com liberalidade, ou seja, com generosidade. Dar a Deus é sinal de nova vida e também é evidência da obra graciosa de Deus nos nossos corações. A palavra graça, né, nesse texto, ela aparece 5 vezes. 5 vezes associado à questão da contribuição. Então, as igrejas da Macedônia deram de forma liberal.
liberalmente, a despeito das aflições que eles também passavam. E é interessante que Paulo fala, e Paulo está escrevendo aqui para uma comunidade que tinha um pouco, né, de recurso, aliás, muito recurso, que é a comunidade de Corinto, e ele até faz um apelo também para que essa comunidade possa contribuir, né? Então, o que acontece? Tem alguém agora que está só me mandando mensagem, está chegando aqui e está me atrapalhando. Então, nessa época, ao invés de contribuir, né, simplesmente mandar os recursos, não. Esses irmãos colocaram em prática uma palavra de Jesus. Vocês lembram qual foi a palavra de Jesus referente à questão da contribuição? Alguém lembra? Quando você for entregar o seu dinheiro, né, a sua contribuição no altar, o que você tem que fazer? Dar de coração. Oi? Dar de coração. Dar de coração. Mas Jesus fala o seguinte: se ao trazeres a tua oferta diante do altar, e ali no altar você se lembrar que tem um irmão que tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai depressa buscar o teu irmão. Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar perdão. Isso são palavras de Jesus. E essa comunidade, o que eles fizeram? Antes de entregar a oferta, eles consagraram as suas vidas a Deus. Antes de entregar, eles buscaram, em primeiro lugar, consagrar a sua vida de oração, de testemunho, de busca, de santificação. E então, aí depois eles entregaram a sua oferta. Dizem os historiadores que quase toda a Grécia estava numa terrível condição de pobreza e opressão nesse período. Portanto, a contribuição dos cristãos da Macedônia, naquela época, era realmente comparável com a oferta da viúva pobre. Ou seja, aquela comunidade, ela estava ofertando não porque estava sobrando, mas da sua pobreza, eles deram muito mais do que aquilo que eles realmente podiam. Por isso, aqui coloca, né, sobre que a oferta que essa comunidade oferece, por isso Paulo faz questão de dedicar 2 capítulos, né, que é o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios, escrevendo para a comunidade de Corinto como um exemplo de fé e de generosidade, do que dar é algo também que está intimamente ligado à nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Então, nessa comunidade lá da Macedônia, havia uma mulher que tinha condições financeiras, que era Lídia, né? Lembram da Lídia, lá em Filipos? Ela era dona de uma fábrica de tinturaria. Ela tinha um pouco mais de condições. Mas essas pessoas, elas também eram extremamente generosas. E a contribuição delas também era de forma liberal e contribuía de forma generosa. Às vezes, o pobre, né, a pessoa que tem pouco, às vezes consegue contribuir até muito mais do que aquele que tem bastante, né? Muitas vezes é o pobre que tem mais a graça de dar do que o rico, que tem mais recursos e tem dificuldade de dar. E Jesus cita o exemplo da viúva, né? Que quando os ricos depositavam as grandes quantias de ofertas no gasofilácio, aquela viúva foi e colocou as 2 moedinhas dela, que representava financeiramente quase nada para o templo. E Jesus
mostra ali para os discípulos e diz: olha, essa mulher, ela deu mais do que todos que contribuíram aqui nesse templo. E os discípulos ficaram assim admirados com aquilo que Jesus estava falando, porque eles sabiam que era uma viúva pobre sem recurso algum. Mas o que Jesus mostrou ali para os discípulos é que aqueles homens ricos que contribuíram, que colocaram grandes quantias de dinheiro, eles deram do que sobravam. E a mulher deu daquilo que era o necessário, que ela não tinha, né? Ela deu tudo, porque a vida dela toda dependia da graça de Deus, do poder de Deus, da generosidade. Ela, como viúva, dependia da generosidade das outras pessoas, mas ela foi capaz de abrir mão do pouco que ela tinha, né, diante da graça de poder contribuir. Às vezes também eu percebo, né, a gente tem uma vida de conhecer muitos lugares por onde nós já passamos, e às vezes a gente percebe que também o pobre, ele se identifica, né? Ele às vezes vê aquele outro que está precisando e consegue se colocar no lugar do outro, né? E de ver como realmente ele pode aliviar a dor do outro. Isso, gente, não significa que todas as pessoas são assim. Não são, né? A gente sabe disso. Isso não é uma coisa que é normatizada. Mas o padrão adotado pelos cristãos da Macedônia não foi fixado pelas autoridades da igreja. Não foi Paulo que falou, não foi os pastores, os presbíteros que disseram: olha, vocês vão contribuir com tanto. Não, não foi isso, né? Isso foi eles colocaram, aqui Paulo coloca que cada um, na medida das suas posses, era o padrão fixado. O padrão fixado era cada um contribuía na medida das suas posses. Aí Paulo continua: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Quer dizer, não foi fixado, não foi mandado, foi algo que brotou deles, né? Então, pedindo-nos, que Paulo fala, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem. Isso, gente, se chama companheirismo, solidariedade com os mais necessitados. Aproveitaram também a oportunidade de contribuir e, ao mesmo tempo, se consagrar na presença de Deus. Com certeza, como eu falei, eles conheciam essa palavra de Jesus, né? De buscar o irmão, de se reconciliar e entregar a oferta como um verdadeiro ápice dessa consagração a Deus. Então, a verdadeira contribuição a Deus, ela deve ser precedida da entrega do contribuinte a Ele. Em primeiro lugar, nós devemos nos colocar na presença de Deus e nos entregar a Ele, na certeza de que Ele provê aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos. Quando a gente confia, realmente Deus, ele nos sustenta e ele é fiel. E é interessante que em diversos momentos no Novo Testamento Jesus faz, né, através de parábola, ele ensina para o povo, para aqueles seus ouvintes, para os seus discípulos e para a multidão, né? Aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou e ganhou mais outros 5. O que recebeu 2 talentos, trabalhou e ganhou outros 2 talentos. Enquanto aquele que recebeu 1, não quis fazer nada. E ele ficou com o mesmo. Quer dizer, não houve crescimento. E Jesus fala que manda aquele que tem 1 entregar para aquele que ganhou 5. E que ganhou mais 5, então estava com 10. E ele fala, aquele que tem, mais se dará. Por quê? Porque aquele que trabalhou, que lutou,
e que sabe o dever de que tem que fazer. Então, quanto mais você recebe, mais você precisa também ser doador, ser solidário, ser bondoso, ser generoso, né? Que é também um dos dons do Espírito, né? Então, eu coloquei no título, né? Contribuição cristã é graça e os cristãos devem crescer nesta graça. Contribuição cristã é graça. E à medida que os cristãos crescem, espera também que eles cresçam na fé, na palavra, no conhecimento, no cuidado, no amor, e cresça também na graça da contribuição liberal. Dar, talvez, é mais graça do que qualquer outra coisa que os cristãos, tanto na igreja como no tempo antigo, pode crescer e precisam crescer e superabundar. Então, à medida que nós entregamos de todo o nosso coração, nós não ficamos em falta. Nós não ficamos em falta, porque Deus, ele também é fiel e ele também nos abençoa naquilo que nós fazemos. O texto de 2 Coríntios 9, versículo 6 diz: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito, né? É a lei da semeadura. Às vezes a gente precisa plantar também com liberalidade, semear com liberalidade. Então, aquilo que o ser humano planta, isso ele colherá. Então, se nós plantamos amor, compaixão, respeito, cuidado, né, uns com os outros, nós também podemos não receber dos nossos mais queridos, dos nossos mais próximos, mas às vezes no momento que a gente pode até estar distante, a gente recebe de outras pessoas que também Deus coloca ao nosso redor para nos abençoar. Então, contribuir é uma graça, né? Dar é graça, né? E nós precisamos crescer nessa graça e experimentar também na nossa vida diária essa fidelidade de Deus para conosco. E eu gostaria de contar aqui alguns exemplos. Há muito tempo atrás eu li um livro e eu tirei de lá desse livro, que são histórias verídicas, né, que contam um pouco dos cristãos na Coreia. E alguns exemplos, né, de como essas igrejas na Coreia levaram a sério a contribuição. A igreja da Coreia, a obra missionária, ela iniciou em 1880. A igreja cresceu rapidamente. Ao cabo de 50 anos, verificou-se que as igrejas estavam dando 6 vezes mais para a obra das igrejas locais do que as missões estavam gastando com escolas e hospitais. Qual era a causa do crescimento? Qual era? Olha, agora eu vou citar 3 pilares que essa igreja tinha, que era a causa do crescimento da igreja. Primeiro, toda a vida da igreja estava edificada sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e o ensino regular da palavra de Deus. Era a primeira coisa, era a base, ler e estudar as Escrituras. Segundo pilar, cada cristão tinha o dever de passar adiante aquilo que tinha aprendido sobre Cristo. Então, as pessoas evangelizavam umas às outras. Como que evangelizavam? O que eu aprendi, eu passava adiante. Isso se faz através do testemunho também, testemunho cristão, que é dar um bom testemunho e pregar também com o nosso testemunho. Terceiro pilar, cada um tinha claro para si o dever de contribuir regularmente. Para isso, se usava cartões de compromisso para cada cristão planejar suas contribuições e contribuir regularmente. Muitos cristãos aprenderam a dar o dízimo
Os agricultores, o pai, por exemplo, ele separava uma parte do campo para produzir, e tudo que produzisse naquela parte era para a igreja, era para a igreja. A mãe, por exemplo, ela separava, por exemplo, todos os ovos que as galinhas botavam no domingo, e assim por diante. Então, eles entregavam isso como a sua contribuição. Durante a guerra na Coreia, as igrejas foram as que mais sofreram, mais do que qualquer outra igreja no mundo. Muitos cristãos foram tirados dos seus lares. A vida normal tornou quase impossível. Mas logo que foi possível, os pastores começaram a rebanhar o seu povo ao redor deles. Assim, a vida interior da igreja continuou, mesmo nos tempos difíceis. Então, é necessário lançar a semente. Se queremos ter boa colheita, precisamos lançar a semente. E isso, gente, é muito importante, assim como a igreja da Macedônia, ela cresceu na forma de ajudar de forma generosa, contribuindo, né, com seus bens. Nós, às vezes, poucas vezes paramos, né, para pensar como que a igreja sobrevive, né? E eu vejo que a gente que passa por diversas igrejas, diversos presbitérios, a gente, e quase que em todos os lugares, essa parte financeira é sempre uma parte mais difícil. E como a igreja luterana não é uma igreja que fica toda hora pregando, né, sobre contribuição, sobre dízimo, muitas pessoas também acomodam, né? Muitas pessoas não pensam que a sua parte fará diferença na vida da igreja. Às vezes acham, o que eu tenho para dar é tão pouco. Não, o teu pouco com Deus é muito. Um dia, a minha última turma de confirmandos aqui em Ferraz, quando eu falei sobre a contribuição, eu quis trazer exemplos bem práticos para eles, como é que eles poderiam contribuir, já que eles não trabalhavam, são adolescentes, dependem 100% da família. Aí eu comecei fazendo uma pesquisa rápida com eles, né? Quanto que eles gastavam por lanche durante a semana? Quem estudava em escola particular, que tinha que comprar o seu lanche, ou um cachorro quente, ou que tinha que sair, ou coisa assim. E eu lembro assim que aí cada um foi falando. Eu falei assim, então, que tal? Eu pensei no valor mais baixo, né? De vocês pensar no valor de um cachorro quente, né? R$ 5. Quem acha que isso pode ficar, por exemplo, um dia você levar o lanche para a escola em vez de comprar? E esse valor entrega na contribuição. É muito para você? Não, não é não. Quanto que o outro ganha? Ah, eu gasto tanto. Falei então, faça. Mas se você não pode dar mais, dê mais. Se não pode, dê esse mínimo. Mas esse mínimo vai fazer diferença. Então, eu lembro que aí no dia do culto, né, alguns trouxeram, alguns levaram a sério, né? Outros esqueceram, mas tudo bem. Eu acho que a gente joga a semente para que eles aprendam que a igreja, ela vive da contribuição dos membros, né? E que se cada um pensar que a sua contribuição não fará diferença, as portas da igreja pode fechar, porque se todo mundo for pensando igual, ou o outro vai contribuir sempre para o outro, para o que não contribui, vai ficar sempre pesado, né? Para poucas pessoas. Então, cada um de nós somos responsáveis de termos também, de levarmos a sério a nossa contribuição e de crescermos também na área da contribuição. Eu queria contar uma história, eu acho ela muito bonita, mas ela é um pouco grande. Se vocês tiverem paciência, eu acho que as histórias nos ajudam a refletir e a gravar também um pouco aquilo que a gente está escutando. Quando eu estava preparando esse texto, né, para falar com vocês, eu lembrei dessa história, que o título dela
é a família mais rica da igreja. Eu vou ler porque ela é cheia de detalhe, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção nela. Diz assim: eu nunca vou esquecer o Natal de 1946. Eu tinha 14 anos, minha irmãzinha Olga tinha 12 e minha irmã mais velha, Darlene, tinha 16. Nós morávamos numa casa de periferia com nossa mãe e todas sabíamos o que era ficar sem muitas coisas. Meu pai havia morrido 5 anos antes, deixando mamãe cuidar dos 7 filhos em idade escolar. Quantos a gente não vê, né? Até 1946, minhas irmãs mais velhas já tinham casado e meus irmãos já haviam deixado lá. Ficamos somente eu, Darlene, Olga, com mamãe. Um mês antes do Natal, o pregador da igreja anunciou que uma oferta especial seria feita no Natal para ajudar uma família pobre. Ele pediu publicamente a todo mundo para poupar e dar de forma sacrificial. Quando chegamos em casa, nós falamos sobre o que poderíamos dar. Decidimos então comprar 20 quilos de batatas e alimentarmos durante o mês inteiro, somente com as batatas, para economizarmos 20. Eu vou falar reais, mas naquela época não era reais, né, gente? Assim, poderíamos poupar 20 para a oferta. Então, decidimos que não utilizaríamos também muita luz, nem escutando rádio à noite. Poderíamos economizar na conta de energia. Darlene decidiu trabalhar fazendo faxina. Olga e eu resolvemos trabalhar de babá para arrecadar mais para a oferta. Por 30 centavos, conseguimos bastante material para costurar panos de cozinha e depois os vendemos por 2. Conseguimos bastante material para costurar panos de cozinha. Fizemos R$ 40 com aqueles panos. Aquele mês foi um dos melhores da nossa vida. Todo dia contávamos o dinheiro poupado e durante a noite, em meio à escuridão de nossa casa, falávamos sobre aquela família pobre e como iria gostar de ter o dinheiro que a igreja propusera dar. Havia 80 membros naquela igreja, então calculamos que a oferta deveria ser umas 20 vezes maior do que o valor que nós teríamos para dar, pois a cada domingo o pregador lembrava a igreja sobre a oferta sacrificial. Um dia antes da coleta especial do Natal, Olga e eu andamos até o mercadinho e lá trocamos o dinheiro velho por notas novinhas. O gerente nos deu 3 notas de 20 e uma de 10, todo trocado que a gente tinha. Nós corremos satisfeitas para a nossa casa, a fim de mostrarmos aquelas cédulas novinhas à mamãe, a Darlene. Nós nunca tínhamos visto tanto dinheiro em nossas vidas. Naquela noite, estávamos tão animadas que mal conseguíamos dormir. Queríamos que amanhecesse logo para irmos à igreja e entregarmos a nossa oferta. Nós nem nos importávamos com o fato de não termos vestidos novos para o Natal, porque já tínhamos 70 para ofertar, aquela família pobre. Quase não conseguimos chegar à reunião da igreja a tempo. Amanheceu chovendo e nós não tínhamos um guarda-chuva, e o prédio da igreja ficava a mais de 1 quilômetro da nossa casa. Darlene tinha buracos nos sapatos de tão gastos que estavam, pois ela também usava para ir todo dia à escola. Por isso, ela colocou o papelão dentro. Mesmo assim, ficou com os pés molhados. Nós tomamos nosso lugar no salão, que havia sido construído todo em madeira, há uns 25 anos atrás. Estávamos meio molhadas, mas estávamos todas animadas. Eu ouvi um jovem comentar sobre os nossos vestidos velhos. Eu olhei para as moças e as senhoras da igreja nos seus vestidos novos.
mas eu me sentia rica. Quando a oferta foi feita, estávamos na segunda fileira da frente. Mamãe colocou a nota de 10 e cada uma de nós três colocamos uma nota de 20. Ao voltarmos para casa depois do culto, nós cantamos durante o caminho todo. Para o almoço, mamãe preparou uma surpresa. Ela tinha comprado 12 ovos para o Natal. Nós comemos ovos cozidos com batatas fritas. Era tarde da noite naquele dia, quando de repente alguém bateu à nossa porta. Era o pregador. Mamãe imediatamente abriu o ferrolho e recebeu em nosso pequeno terraço. Ninguém sabia do que se tratava. Quando ela se despediu dele e voltou para a sala, estava segurando o envelope. Nós perguntamos o que era, mas ela não disse uma palavra sequer. Ela abriu o envelope e caiu o dinheiro. Lá estava 3 notas de 20, uma de 10 e 7 de 1. Perceberam? A família tinha dado 70, a igreja, que tinha 80 pessoas, colocou R$ 7 ali. Mamãe colocou o dinheiro no envelope e nós permanecemos em silêncio. Nós ficamos lá imóveis, olhando para o chão e umas para as outras. Os sentimentos mudaram. Pela manhã, naquele dia, nós sentimos como milionárias. Agora à noite, soubemos que éramos as pessoas mais pobres da igreja. Durante nossa infância, tivemos uma vida tão feliz que sempre sentíamos pena daqueles que não tinham pais como os nossos e uma casa cheia de irmãos e irmãs. Nós achávamos divertido compartilhar talheres e ver quem iria comer com garfo, quem com a colher, durante aquelas refeições tão simples. Só tínhamos 2 facas e sempre era preciso usá-las rapidamente, passando-as depois para quem ainda não havia jantado. Eu sabia que as outras pessoas tinham mais do que a gente, mas nunca nos achamos pobres. Naquele Natal, porém, eu fiquei sabendo que éramos. Se o pregador nos trouxe o dinheiro para a família pobre, então realmente devíamos ser pobres. Eu não gostei da ideia de ser pobre. Eu olhei para o meu vestido desbotado, de sapatos desgastados, e tive vergonha de mim. Eu não queria mais voltar àquela igreja. Todo mundo lá, a essa altura, já devia saber que éramos pobres. Eu pensei sobre a escola. Eu estava no 1º ano colegial e no topo da minha turma de mais de 100 alunos. A lei só exigia estudo até a 8ª série. Eu então resolvi que não iria mais para a escola. Ficamos sentados sem trocarmos uma palavra sequer, durante um bom tempo. Ao cair da noite, fomos dormir. Durante toda aquela semana, nós fomos e voltamos para a escola sem aquelas alegres conversas que tínhamos até então. Finalmente, no sábado, mamãe perguntou o que iríamos fazer com o dinheiro. O que é que os pobres fazem com o dinheiro? Nós não tínhamos a menor ideia, porque não sabíamos que éramos pobres. Naquele domingo, nós não queríamos ir ao culto. Estávamos com tanta vergonha, mas mamãe gentilmente nos fez ir. Embora fosse um dia lindo, nós não conversamos no caminho até a igreja. Mamãe começou a cantar, mas ninguém acompanhou ela. Ela cantou só uma estrofe. No culto, um missionário estava nos visitando. Ele pregou sobre as igrejas na África. Ele disse que lá os irmãos faziam manualmente seus próprios tijolos para a construção de seus prédios. Ele contou também que, apesar de todo o esforço, ainda lhes faltava dinheiro para colocar um telhado nos prédios. Ele disse que com R$ 100 daria para comprar material necessário para cobrir o prédio de uma igreja. O pregador perguntou: será que nós podemos ajudar este povo pobre? Nós nos olhamos entre nós e sorrimos pela primeira vez naquela semana. Mamãe pegou o envelope e deu a Darlene. Darlene me deu e eu passei para Olga.
Olga, sorridente, colocou na sacola da oferta. Quando a oferta foi contada, o pregador anunciou que fora arrecadado um pouco mais de 100. O missionário ficou tão animado, ele não podia imaginar uma oferta de uma igreja tão pequena, tão grande assim. Ele disse: vocês devem ter algumas pessoas realmente ricas nessa igreja. De repente nos ocorreu que nós demos 87 daqueles pouco mais de 100. Agora nós éramos a família mais rica da igreja. Daquele dia em diante, eu nunca mais me senti pobre e sempre tenho me lembrado do quanto sou rica, porque tenho a Jesus. Foi Jesus mesmo que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu achei essa história muito bonita, apesar de longa, né? Fazer nos refletir a respeito disso. Hoje a gente tirou o dia para fazer algumas visitas. E numa das visitas que a gente fez, um casal que era para ser um casal, né? A esposa que perdeu o marido há pouco mais de um mês, agora um mês por aí, muito triste, né? E ao mesmo tempo falando de tanta simplicidade que é a casa, a vida deles, né? Todos os móveis, tudo aquilo que eles tinham ali, coisa que o marido mesmo fez com as suas próprias mãos. E ela disse assim: a gente não precisa de muito. A gente sempre olhava um para o outro e ficava tão feliz porque a gente dizia: nós temos tudo que nós precisamos e nós somos felizes. Eu fiquei pensando, né, de que às vezes as pessoas vivem com tão pouco, né, e de forma tão simples e têm um contentamento tão grande que nos dão uma grande lição. Principalmente nós que vivemos nessa sociedade consumista, onde volta-se muito mais para o nosso umbigo do que a gente olhar para o nosso próximo. Às vezes a gente está tão preocupado com a marca da TV ou a marca do celular mais top, ou aquilo que saiu no mercado, né? E às vezes esquece de olhar para as coisas simples que talvez a gente tem muito mais do que o suficiente. E às vezes a gente ainda não consegue ser contente com aquilo que temos. E sempre acha que nós precisamos ter mais. Quando é para doar, a gente sempre, às vezes, a nossa mão está fechada, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar a mão no bolso e de doar com liberalidade. E eu achei tão bonita essa história, né, de uma família que pôde realmente fazer uma oferta sacrificial, né? Sacrificou o alimento, não é isso que eu estou falando, né? Que a gente deve fazer, né? Eu acho que é exatamente o apóstolo Paulo fala, né, que cada um contribua conforme as suas posses, cada um deve dar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E também não sou favorável às pessoas e igrejas, né, que às vezes pedem enormes sacrifícios das pessoas, muito mais do que elas podem dar. Mas, por outro lado, a gente às vezes vai para um outro lado, que é a omissão, né? Que é a falta de visão, né? A falta de visão da situação, das dificuldades, das necessidades. E quando eu olhei para essa história, eu fiquei pensando, poxa vida, um mês inteiro essa família de mulheres, né? 4 mulheres que se sacrificaram no alimento, que trabalharam não pensando em comprar um vestido novo, uma coisa diferente para comer no Natal, e sim os ovos cozidos, mas pôde dar a maior oferta, né, naquele dia. Então, por isso o título da história é A Família Mais Rica da Igreja, porque é aquela que mais valorizou, que mais deu de forma liberal. É o que é liberalidade, né? É você dar com generosidade. Então, eu trago essa reflexão para nós pensarmos e também sermos desafiados, né? A
colocar em prática, né, a contribuição voluntária, mas também que seja do nosso coração, mas que não seja aquilo que sobra, as migalhas, mas que seja algo que realmente a gente tenha prazer de entregar, né? Seja o nosso dízimo ou a nossa contribuição, que pode ser menos ou mais, mas que a gente faça de coração e pensando no valor que nós damos para a nossa comunidade. Eu acho que quando a gente entrega pensando no valor que a gente dá para aquela comunidade, porque a gente quer ver crescer, porque a gente quer ver desenvolver, eu acho que a igreja não precisava ter tantas festas para ela aprender, sobreviver. Ela podia ter festas para a gente ter confraternização. E as contribuições, elas deveriam sustentar a vida da igreja, se cada um fizesse a sua parte. E um dia depois vocês me cobram para eu ler para vocês aquela água no lugar de vinho, né? Eu já falei aqui, mas é muito interessante essa história. E então, hoje eu não vou fazer porque já está passando da hora, mas vocês depois podem me cobrar, que é muito interessante também, é que quando cada um se conscientiza que a sua parte é importante, aí a gente faz o que é preciso. E quando a gente deixa também de fazer, é como se fosse uma cadeia também, que vai como uma cascata. Outras pessoas também fazem a mesma coisa. Então, precisamos influenciar para o bem, né? E não para o mal. Alguma pergunta, gente? Eu sei que não é um tema tão agradável, mas eu achei interessante, porque também estava dentro da nossa leitura diária. Eu acho importante aqui, eu penso assim, não estou falando aqui só para igreja aqui de Ferraz, né? Acho que nós, como membros em geral, onde nós estamos, nós precisamos também fazer a diferença. Alguma pergunta, colocação até então? Ó, gente, ninguém gostou? Chacoalhou tanto? Ô, Noemi, e quando, porque hoje em dia a gente tem, é muito mais polarizado as maneiras de você doar, né, do que naquela época, assim, na época da Bíblia, que a Bíblia foi escrita. Mas, assim, na visão cristã, na visão, teológica, né, de vocês, essas outras formas da gente doar, por exemplo, para uma instituição, para ajudar uma família aqui, ajudar algum amparo, algum setor algum abrigo, ou um lar de idosos, sei lá, tem N situações que a gente que aparece para a gente, e a gente volta e meia, a gente está colaborando. Como é que fica isso nessa visão teológica? Isso também é uma forma, porque muitas vezes a gente não doou lá na igreja esse mês. Não estou falando do dízimo, estou falando das ofertas espontâneas. Mas você, de certa forma, você ajudou, contribuiu com a cesta básica de alguma entidade que fez uma campanha, enfim. Como é que fica isso? Isso às vezes me deixa também um pouco. Eu fico pensando sobre isso, né? E assim, até que ponto realmente. Não é que não está valendo, mas até que ponto será que eu tenho que doar só para a igreja? Ou.
Enfim, eu, de vez em quando, esse baratinho da minha cabeça, eu acabo não. Eu vou te falar como eu entendo, né, a contribuição. A minha contribuição para a igreja, ela é uma. E a minha oferta, a minha ajuda para outras pessoas, eu posso fazer, né, de outra forma, mas não tirar daquilo que eu contribuo para a igreja. Por exemplo, Uhum. aqui em casa, nós temos a prática do dízimo. Tanto eu, quanto o Klaus, quanto os meus filhos, todos eles. Eu ensinei desde de novo, né, de novos, para que eles pudessem aprender a dizimar. Eu aprendi isso com os meus pais. E eu acho interessante, olha, meu pai, ele não recebe muito, mas a minha mãe, eles são aposentados, assim, praticamente com o mínimo. O que ajuda muito eles é que eles têm uma casa, 3 casinhas de aluguel, e isso complementa a renda. Mas eles têm, assim, o dízimo e tem a oferta para a missão. Além de todas as vezes que eles vão lá entregar o dízimo, eles vão com o envelope do dízimo, que é 10% de tudo que eles ganharam, seja do aluguel, do salário, e no outro envelope vai tanto o meu pai quanto a minha mãe a oferta para a missão. Porque além da oferta que põe assim na igreja, né? Mas eles ofertam para a missão, porque a igreja ela tem, a igreja presbiteriana, em patrocínio, eles apoiam muitos missionários fora do Brasil, na África, em países onde não tem, onde as igrejas são perseguidas, né? Então eles têm muito esse envolvimento com missão e todos os domingos eles falam sobre um pastor, um missionário, um trabalho que eles têm apoiado. Então isso, Adélia, que você coloca, é, a gente faz, por exemplo, também. Então, a questão da tua contribuição para a igreja, essa é um dever de cada membro todo mês. É como na, na igreja, assim, quando a gente faz a nossa profissão de fé, no caso, muitos os confirmandos faz a sua confirmação, algumas lições são sobre isso, né? Sobre a contribuição. O problema é que muitas pessoas não fazem, porque a contribuição ela é individual, não é familiar, né? Como algumas famílias, eu dou, fulano dá para a família. Não. Por exemplo, eu podia fazer assim, quando meus filhos não trabalhavam, né? Nenhum deles trabalhava, eu fazia assim, uma contribuição para cada um deles, individual. Então, enquanto eles não tinham trabalho, tinha a contribuição deles. E aí, desde que eles se tornaram membros. Quando eles começaram a trabalhar, aí eu disse: agora a tarefa é com vocês. E esses dias, só para te dar um exemplo, esses dias a gente mesmo liguei para minha filha, o meu marido, olhando as contribuições, viu que a que casou, né, a Karina, ela estava quando essa coisa toda do casamento se enrolou, né, tanto pagando coisas e tudo mais, e ela esqueceu de contribuir. O Carlos então falou, e eu também falei para minha filha, olha, a igreja precisa da contribuição, você tem tantos meses que não está contribuindo. Aí ela, na hora, ela fez a contribuição dela do dízimo e já fez a programação do banco, né? Do débito automático para todo mês, entende? Para não esquecer. E isso é algo assim que a gente aprende e que a gente dá, você não dá com peso que vai fazer falta, porque não faz. Eu falo assim que essa questão da contribuição, do dízimo, a gente experimenta a fidelidade de Deus, da gente sentir também que o que nós fazemos, entregamos de coração. E Deus também nos supre também as nossas necessidades. E eu vejo nisso. Então, é algo. Então, a sua contribuição é a sua contribuição com a igreja. Agora, como você tem pessoas que passam na tua casa, às vezes querendo um alimento, ou uma outra instituição, ou às vezes tem as festas, que a gente também contribui, né? Aqui a gente tem várias festas e às vezes a gente também doa.
né? Doa para comprar material, doa para isso, compra convite, às vezes, para alguém que não pode, né? A gente também doa um convite. Então, é assim, né? Que eu entendo a contribuição. Uma vez a Ok. minha mãe falou assim, que uma senhora estava com um filho no seminário e estava passando por muitas dificuldades. Então, ela queria mandar o dízimo dela para o filho que estava estudando. E ela falou assim: fazer isso, eu não estou errada, eu estou contribuindo para o estudo dele. Mas aí, um dia, ela foi conversar com o pastor, né? O pastor dela. E disse para ela: pastor, eu estou fazendo minha contribuição dessa forma. Eu não acho que eu estou errada, né? O que o senhor acha? Aí ele virou para ela e falou assim: minha irmã, você teria coragem de entrar na igreja sem Então, eu acho assim, às vezes é difícil, né? Mas Uhum. é dessa forma que eu entendo, Não, perfeito. tá? Porque a gente tem muito aqui também na minha porta, o pessoal passa muito ali, porque tem uma favela lá do outro lado, porque passa muito ônibus e moto, então tem muito pedinte também, sabe? E mesmo que às vezes a pessoa está numa. Você vê que a pessoa não está, às vezes ela está pedindo ali uma coisa para comprar, comer, mas ela não. Eu não sei se ela, eu não importo se ela vai vender, se ela vai querer o dinheiro, eu não importo com isso. Eu acho que se ela pedir uma coisa para comer, na minha cabeça, eu penso assim, a pessoa está com fome. Agora, se ela vai vender, vai fazer outra coisa, aí já é um problema dela. Isso É, é ela a lá gente com. faz o que a Eu gente penso pode, assim, né? E ajuda também quando pode, né? Quando exatamente. dá também, né? Porque E é isso. muita gente fala, você não deve fazer isso porque você está estimulando. Mas, gente, eu não estou estimulando nada. Meu coração fica sentido. Agora, se o coração dele, depois, na hora que está falando com a gente, está de um jeito, depois faz de outro, eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber, porque muita gente está passando fome, tá. Isso É, aí é fato. Então, eu prefiro agir dessa forma. Se eu tenho alguma coisa, eu dou. Se eu não tenho, eu falo, olha, hoje eu não tenho. E hum, pronto. é isso mesmo. Eu, sabe? Aham. Mas é isso aí. Ok. Bom, Cláudia termina com uma oração? Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por novamente, nesta quinta-feira, termos tido a oportunidade de estudar a tua palavra, palavras do apóstolo Paulo, sobre uma comunidade tão pequenininha, Macedônia, mas tão rica em graça, em a atitude de ajudar. Nós também queremos te pedir, Senhor, se esse espírito ainda não está em nossa vida do dia a dia, como cristãs e cristãos, cria esse espírito de generosidade, cria em nós o espírito de consciência de ajudarmos a nossa comunidade, para que a nossa comunidade também possa ser um espaço que ajudará outras pessoas. Ajuda-nos a ter consciência, Senhor, da importância da vida da nossa comunidade e de nossa participação no sustento dela. Se nós gostamos da nossa comunidade e ela é importante para nós, Senhor, então também ajuda-nos a demonstrarmos isso na nossa contribuição mensal, na entrega do nosso dízimo. Agora queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa que pôde participar. Também queremos te pedir pela noite que temos pela frente de descanso, que possamos recuperar nossas forças. E abençoa, Senhor, todas as pessoas que mais tarde forem ver este estudo, que também possam ser tocados pela tua palavra, assim como nós o fomos nesta noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.